Vamos dar início, então, a essa audiência pública de análise das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2023 do município de Arroio do Sal. Meu nome é Sérgio, sou contador do município. Estou aqui hoje representando a Secretaria da Fazenda, o Poder Executivo, nessa obrigação legal, nessa importante avaliação e exposição de informações orçamentárias e financeiras do nosso município. Vou começar dando as boas-vindas, então, aos usuários da informação, né? Nosso Poder Legislativo, gestores, órgãos fiscalizadores, colegas, cidadão de Arroio do Sal e demais usuários. Sejam todos bem-vindos a essa audiência pública. Dando início, então, o que a gente vai falar hoje nessa audiência? Começar com noções gerais de legislação, referente à análise das metas fiscais, para situar principalmente o novo usuário, né? Vamos avaliar as receitas, avaliar as despesas e tirar daí o nosso resultado orçamentário de janeiro a abril de 2023, que é o período que a gente está aqui avaliando hoje. Vamos citar rapidamente sobre os índices constitucionais e terminar aí com as devidas conclusões. Iniciando então na parte de noções gerais e legislação. O que são metas fiscais? Metas fiscais são limites estabelecidos pela lei que visam controlar os gastos de gestores públicos de estados e municípios brasileiros. Então, são metas fiscais aí de abrangência nacional. Buscando o quê? Qual é o objetivo dessa legislação, dessa normativa? Evitar desperdícios, buscar o equilíbrio orçamentário, o equilíbrio entre as receitas e despesas que a gente vai apresentar aqui hoje, e promover a economia de recursos. A avaliação das metas fiscais, elas devem ocorrer de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal ao final dos meses de maio, setembro e fevereiro. Então a gente está aqui no dia 31 de maio apresentando essa audiência referente aos primeiros 4 meses do exercício de 2023. E a gente vai então, por meio dessa audiência, avaliar o desempenho orçamentário e financeiro do município em relação a essas metas que foram estabelecidas tanto em leis de normativas gerais, né, bem como na nossa própria lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. Vale apontar que Arroio do Sal é um município pequeno, né? Município litorâneo e pequeno, tem menos de 50 mil habitantes, e a gestão, né, a administração pública aqui do município opta, assim como os demais municípios que têm menos de 50 mil habitantes, a gente opta pelas entregas semestrais, especialmente do relatório de gestão fiscal. Então, alguns resultados eles são apresentados aqui de maneira mais simplificada, e depois sim que a gente passar pelo primeiro semestre desse ano, então lá na apresentação da audiência pública do segundo quadrimestre da análise das metas fiscais, é que a gente vai trazer resultado nominal, resultado primário, né? Com certeza tem usuário aí que está nos assistindo que já é mais acostumado com esses nomes, então vai ser lá no segundo quadrimestre. Agora a gente vai tratar mais do desempenho da receita e despesa e citar também o nosso desempenho em relação a alguns índices obrigatórios e constitucionais, aí, saúde, educação, pessoal, enfim. Iniciando então na parte técnica aí da audiência, vamos demonstrar o desempenho da nossa receita nesses primeiros 4 meses de 2023. A gente tem aí esse gráfico, então, em azul, a previsão anual atualizada, né? Quanto se previu que vai arrecadar de janeiro a dezembro de 2023. Em amarelo a gente tem a receita programada para o período, né, de janeiro a abril, que é o que a gente está avaliando aqui hoje. O que é bom falar da programação? A programação financeira ela é um decreto que é publicado pelo Poder Executivo até 30 dias depois ali da publicação da Lei Orçamentária Anual. E o objetivo dele é fazer um histórico, né, trabalhar um pouco com... fazer cálculos matemáticos, estimativos, para a gente saber como vai ser o desempenho, para a gente ter uma base para comparar o desempenho do exercício corrente, que a gente está em 2023, em relação aos 3 últimos anos, né? Então, ele não é uma referência perfeita, mas é uma referência de grande relevância para a gente poder transparecer essas informações aí para o fisco, para o cidadão, para o usuário da informação. Então, quando a gente falar tanto da despesa e receita programada, saibam que por trás desse valor aí existe o nosso decreto de programação publicado e existe diversos cálculos matemáticos ali, estimativas para a gente
poder comparar o que a gente realizou em determinado período e aquilo que a gente calculou para ter como base se vai bem ou vai mal, se a gestão tem que tomar alguma decisão, né, muito apurada para selecionar, para solucionar algum eventual problema de frustração de receita, de despesa maior, enfim. É para isso que serve a programação financeira. Então a gente tem aí 91 milhões e 400 na previsão anual atualizada, 35.900, né, praticamente 36 milhões da receita programada para o período, e a gente realizou 41 milhões 638 mil. Então vamos olhar aí com mais detalhes nesse gráfico agora para entender como está o desempenho nesse primeiro quadrimestre. Então a gente tem aí, né, nesse quadro cheio de informação, cheio de valores, de porcentagens, o que a gente tem aqui? A nossa receita detalhada aí, né, a categoria econômica, a natureza dela simplificada. A gente traz aí em cada linha, a gente tem aqui, ó, impostos, taxas e contribuição de melhoria. Em azul a previsão anual, em amarelo a programação no período, em verde o realizado. A gente não vai precisar analisar aqui esse quadro linha a linha. Ele está aqui disponível justamente pela transparência, assim como vai estar publicado junto com esses slides e o relatório de avaliação que é elaborado pela Secretaria da Fazenda e publicado ali no site da Prefeitura. Então, foi publicado também hoje, dia 31, essas informações para serem analisadas aí pelo usuário da informação com mais detalhe, né? Até para eventual questionamento, pedido de informação por parte do Poder Legislativo. Então, a gente apresenta aqui o quadro e a gente vai citar aquilo que a gente entende que vale a pena discutir aqui brevemente na audiência. Que, no caso das receitas, tá, que vale avaliar, assim, a gente vai detalhar cada linha dessas aqui nos próximos slides, mas não muito, e de uma maneira geral vale citar que a receita patrimonial, que é a receita com os nossos rendimentos de valores depositados em banco, ela está bem acima da programação. Quando acontece isso, especialmente nessa receita patrimonial, a gente sabe que a tendência de ter um excesso de arrecadação, ou seja, aquilo que a gente previu que vai receber até o final do ano vai ser um pouquinho maior, já nesse primeiro quadrimestre é o que aponta, né, salvo uma mudança na economia, na taxa básica de juros, que não é a tendência. Então a gente tem aí da previsão anual de 6 milhões e da programação, com base naqueles cálculos que eu comentei mais cedo, de 1,5 milhão, a gente já realizou 3 milhões e 700. Então, a gente deu uma analisada, né, aqui na Fazenda e, basicamente, recursos do nosso regime próprio de previdência e também recursos das contas do Livre, que estão rendendo acima do esperado aí, com bom desempenho, né. As demais receitas, nenhuma expectativa de frustração, está bem previsto, principalmente aqui nesse primeiro quadrimestre, que a gente tem menos tempo decorrido, né, menos certeza naquilo que vai acontecer, mas como a gente tem a experiência de vários anos analisando o desempenho municipal quadrimestre a quadrimestre, a gente pode afirmar aí que está dentro daquilo, a Receita não tem nada a se preocupar, pelo menos por enquanto. Adentrando então com mais detalhes, analisando a receita do nosso município, a gente tem a receita tributária, que é aquela receita ali de impostos, taxas e contribuição de melhoria. Aqui a gente não tem a informação, a nossa programação não chega nesse detalhe, então a gente compara aqui quanto que foi realizado em relação ao previsto, né, até para a gente ter noção se tem alguma preocupação ou alguma boa notícia, né, em relação ao desempenho da receita. A gente tem então de IPTU do previsto de 22 milhões líquido para o ano, a gente arrecadou até o momento 14 milhões, cerca de 63% do total previsto para o ano. É normal, porque o nosso município é um município litorâneo, os nossos maiores descontos, a nossa maior vantagem concedida ao contribuinte para quitar o IPTU, que é uma grande receita municipal que a gente tem aqui, o fluxo de caixa acontece principalmente em janeiro, fevereiro e finalzinho de dezembro, então é natural que a gente arrecada já nos primeiros 4 meses 63% dessa receita. Então, em relação inclusive aos outros anos, a gente deu uma olhada e está dentro daquilo que a gente programou e espera. Imposto de renda, 51% em relação à previsão anual. O ITBI, a gente tem aí 41% em relação à previsão anual. O ISS, que a gente até destaca,
que da previsão anual de 1.420.000, a gente arrecadou 47%. O ISS, sim, ele normalmente a arrecadação dele até é um pouco maior nos meses de janeiro e fevereiro, em função da movimentação econômica aqui no município, mas ela é bem irregular durante o ano. Então, ao mesmo tempo que ano passado a gente teve uma leve frustração do ISS, esse ano a tendência pode ser que a gente acabe em dezembro lá superando essa expectativa de 1.420.000, o que é uma boa notícia, né? Porque o ISS quer dizer que tu tem empresas prestando serviços, desde os mais simples aos mais complexos, emitindo as notas fiscais, enfim. Lembrando sempre do nosso programa do Nota Fiscal Gaúcha, né? Não deixem de se inscrever, concorrer a prêmios e ajudar o município na arrecadação tributária. Citando aqui rapidamente as taxas de limpeza pública, taxas de alvará, demais taxas básicas aí do município, o desempenho está ok, por mais que a gente veja aqui 87%, 70% de desempenho já no primeiro quadrimestre, assim como o IPTU também tem uma sazonalidade nessa arrecadação, é normal a gente arrecadar no primeiro quadrimestre mais do que nos próximos 2 quadrimestres. Contribuição de melhoria está entrando bem esse ano, e o nosso total da receita tributária, então, 60% em relação à previsão anual, que é um desempenho esperado pela Secretaria da Fazenda Municipal. Transferências correntes, né? No slide anterior a gente estava falando das nossas receitas próprias, as receitas que dependem do esforço de arrecadação municipal. A gente tem maior controle para efetivar essa arrecadação, claro, tirando as variáveis incontroláveis, como situação econômica da cidade, do estado, do país, entre outros fatores. A gente tem maior incidência no trabalho, né? Seja intelectual, seja o trabalho prático, braçal, dos nossos fiscais, né, a nossa logística, enfim, todo esse conjunto aí, inclusive a cooperação do nosso empresariado. Agora, aqui nas transferências correntes, a gente também depende da atividade econômica do município, mas são impostos arrecadados pela União que são repassados aí ao município conforme a participação que ele tem na economia. A gente tem, então, como principal transferência recebida da União, o Fundo de Participação Municipal, FPM, 15.691.000 líquidos previstos por ano. A gente arrecadou até abril de 2023, 5.115.000, dentro do esperado. O ITR também, ele começa o ano muito mal, normalmente chega lá em dezembro, a gente arrecada o previsto, que é apenas R$12.000, uma receita irrelevante. Imposto territorial rural, é uma receita até então irrelevante para o nosso município, considerando nossas características. Cota parte do Fundo Especial do Petróleo também está dentro da estimativa, 39% até o momento. Transferências da saúde, dos 1.610.000 previstos para o exercício, a gente já arrecadou 732.000. Por ser um município litorâneo, a gente tem alguns programas da saúde que o repasse é dado no verão, né? Então é normal também que a gente tenha um desempenho de 45% no primeiro quadrimestre. Temos abaixo as transferências do Fundo Nacional da Assistência Social e as transferências do Fundo Nacional da Educação, também com desempenho esperado. Então são essas as nossas receitas recebidas do governo federal. A seguir, nós temos as receitas recebidas do governo do estado, mesma lógica que a União nos repassa aí dos impostos que ela arrecada, o estado do Rio Grande do Sul também nos repassa. Em especial, a gente tem a cota parte do ICMS, da previsão anual de 3.789.000, a gente tem realizado 31% dessa receita, está dentro do esperado, depende muito aí do desempenho econômico ao longo do ano. Né? Inclusive essas informações aí de receitas que a gente recebe da União, recebe do Estado, elas não são feitas com uma matemática nossa aqui, de histórico do município, expectativa de receita. A gente tem a colaboração das estimativas aí da Lei Orçamentária Anual do Estado do Rio Grande do Sul, né, que publica um pouquinho antes dos municípios. Aí, com base naqueles estudos ali, a gente tem a nossa expectativa, e cada município do estado tem a sua expectativa com base nesses estudos realizados aí pela Secretaria da Fazenda do nosso estado. Então, a gente tem de receita importante também o IPVA, né? Lembre-se aí de emplacar a placa do seu veículo erro de sal, vai melhorar o desempenho sempre dessa nossa receita municipal. Então, de 1.400.000 previsto para o ano, 680 arrecadado até aqui, 48% de desempenho, ok. IPI, Imposto sobre
produtos industrializados, exportação, a gente tem aí uma receita de 34 mil anual, 12% até aqui. Também dá para citar as transferências do Estado referente a programas de saúde. Então a gente tem aí dos 700 mil, cerca de 30% recebido dentro do quadrimestre. Nenhum desempenho que chame atenção, além dessa transferência de convênios, que a gente tem aqui um convênio do transporte escolar, que ano passado a gente arrecadou cerca de 75 mil reais no ano. Esse ano, então, a gente já arrecadou no primeiro quadrimestre mais do que isso, em função principalmente do fim da pandemia. Então, já em 2022 se gastou mais com transporte escolar, e quanto mais se gasta, um pouquinho maior é a margem de repasse. Quanto mais e melhor, né, a Secretaria de Educação gasta esse valor, melhor é adaptado esses valores que a gente recebe mensalmente. Óbvio que ele não é suficiente para custear o serviço de transporte escolar que a gente tem, que é muito maior do que esse, mas é uma receita que ajuda, né, e está sendo bem utilizada pela Secretaria de Educação. Então a gente vai ter aí, com certeza, um excesso de arrecadação aí de cerca de repente 100% até dezembro de 2023. Outra transferência corrente importante para todos os municípios, em Arroio do Sal em especial, a gente tem a transferência do Fundo Nacional da Educação, Fundeb, previsão anual líquida de 15 milhões a ser recebido com esse recurso, que tem que ser gasto especificamente com escola, né, com profissionais e com serviços e com custeio das escolas municipais. Então a gente tem aí previsão de 15 milhões e 92 mil, realizado no período quase 4 milhões e 800, 31%, que está dentro da expectativa aí que o MEC nos passou. A gente tem a contribuição para o Fundeb, aí, que a gente tem, né, a fórmula, é uma fórmula matemática ali que a gente recebe, a gente contribui. O município de Arroio do Sal tem ganho com o Fundeb, não é um município que mais contribui do que arrecada, então nosso lucro com o Fundeb é até o momento também de 28%. E vale apontar aí que os gastos mínimos com profissionais da educação, que tem que chegar lá em dezembro, sendo no mínimo 70%, a gente mês a mês aí vê que tranquilamente isso está sendo obedecido. Então, dos valores recebidos, a gente vem gastando aí 81% com profissionais da educação, de acordo com a última publicação que a gente tem aí no Tribunal de Contas do Estado, do nosso PAD. Por fim, as receitas de capital, a gente tem uma previsão atualizada para o ano de 1.106.000, referente a programas que estão sendo aí trazidos pela gestão, pelo poder legislativo, executivo, né? Os gestores vão atrás de emendas parlamentares, ou de, enfim, principalmente o que a gente tem de expectativa hoje, nesse primeiro quadrimestre, são as transferências de capital. Então as transferências com endereço carimbado, né, que vão ser utilizadas para investimento. A gente tem a previsão de 1.106.000 atualmente para o ano, e foi realizado até o momento 286 mil, referente aí a uma aquisição de uma retroescavadeira pela Secretaria de Obras e Meio Ambiente. Desempenho da despesa. Então a gente terminou de analisar a receita aí, né? Lembrando que eventuais pedidos de informações, dúvidas, podem ser enviados tanto nos comentários aí dos nossos vídeos, quanto enviados por e-mail fazenda@arroiodosal.rs.gov.br. Desempenho da despesa, então, a gente tem despesa total do quadrimestre. Em amarelo, a despesa programada para o período, 23.753.000. Em verde, a despesa realizada no período, 25.490.000. Um pouquinho maior que a programada. Vamos analisar o que vem acontecendo nesse primeiro quadrimestre. Então a gente tem aí um quadro, assim como a gente tinha o quadro geral da receita, esse é o quadro geral da despesa, despesa corrente, despesa de capital. O que a gente pode citar aí em relação ao desempenho da despesa? Primeiro que ali as despesas com pessoal em cargos sociais, a gente vê que em relação à programação de 15 milhões, a gente realizou 16.383, quase 1 milhão a mais que o programado, ou seja, está se gastando, tem um gasto com pessoal um pouquinho maior do que o programado, 5,48% maior que o programado. Tem um problema em relação ao equilíbrio orçamentário, em relação a recursos, à disponibilidade financeira do município? Não, em relação a isso não. Até porque a gente vê um bom desempenho da receita, até porque a gente tem recursos de superávit de exercícios anteriores em conta, mas em peculiar aí o pessoal em cargos sociais, a gente sabe que tem o índice de gasto com o pessoal, que esse sim a gente tem que respeitar. Então a gente depende de um bom
desempenho da receita corrente líquida e também de um gasto controlado, que respeite até 51,30%. Então, por isso que a gente destaca aqui, não em relação à capacidade de pagamento, capacidade orçamentária, mas em relação ao limite de gasto pessoal, que a gente vai ver em seguida, a gente destaca, então, esse quase 1 milhão gasto a mais do PIB no quadrimestre tem que ser avaliado nos próximos quadrimestres para essa diferença não pelo menos não aumentar. As outras despesas correntes, que aí são empenhadas despesas com serviços, com custeio da máquina pública, tirando folha, vamos dizer assim, a gente tem aí serviços de limpeza pública, né, serviços de tecnologia da informação, serviços de saúde. A gente tem, então, programado para o período 6 milhões e 700 e gastos 7 milhões e 289, cerca de 600 mil a mais, que, volto a dizer, também não prejudica aí o equilíbrio orçamentário e financeiro, mas a gente destaca aí que está maior que programado, assim como os juros em cargo da dívida estão um pouquinho menor. Enfim, os investimentos, vale citar que investimento também é aquilo que é obra, é aquisição de maquinário, reforma, né, aquilo que a gente entrega, principalmente aquelas coisas visuais para o nosso cidadão. Então a gente tem aí um desempenho de 28% a mais do que o de realizado que programado, embora seja um valor aí irrisório de 300 mil. É legal que está se conseguindo realizar, a gente pode ver que em relação aos últimos anos está se conseguindo realizar pelo menos a média dos últimos 3 anos aí de investimento, que a gente sabe que envolve às vezes algumas obras mais longas, envolve todo o processo licitatório, então está um desempenho ok em relação à previsão anual. Então essa é a nossa despesa total, de 7,31% a mais realizada, a maior do que a programada. Considerando então a receita e a despesa, agora a gente vai citar, vamos mostrar aí o nosso resultado orçamentário no quadrimestre. Então a nossa receita orçamentária de janeiro a abril de 2023, que a gente já falou, ela foi 15,83% maior do que a programada, ou seja, desempenho positivo. A nossa despesa orçamentária de janeiro a abril de 2023 foi 7,31% maior que a programada, ou seja, foi gasto um pouco mais do que o programado. Então a gente tem a receita total de 41.638 até abril e a despesa total orçamentária de 25.490 até abril. Isso nos leva a um resultado orçamentário de, ou seja, receita menos despesa, 16.147.664,82. É um resultado considerado superavitário. É natural que no primeiro quadrimestre, no município como Arroio do Sal, que, como eu comentei, as principais receitas, IPTU, né, taxa de limpeza pública, entram aí com muita força em janeiro e fevereiro. Então é natural que a gente tenha esse resultado orçamentário positivo no primeiro quadrimestre, até porque esse resultado positivo no primeiro quadrimestre ele é consumido nos próximos 2 quadrimestres para a gente chegar lá no final do ano com um equilíbrio orçamentário. Então a nossa relação despesa-receita está de 0,61%, então a nossa receita sendo maior do que a despesa nesse primeiro quadrimestre. Vamos para a última parte da nossa audiência, os índices constitucionais. O que a gente vai citar aí de índices constitucionais no primeiro quadrimestre de 2023? Como eu citei, a gente opta pela entrega semestral do relatório de gestão fiscal, que vai trazer aqueles resultados mais robustos e oficiais do nosso município. Mas a gente tem aí o resultado não oficial, por exemplo, do índice da folha, porque a gente faz aquele acompanhamento mês a mês para instruir a gestão. Então a gente traz aí a receita corrente líquida, que é usada como base para chegar nesse índice. A receita corrente líquida, então, até abril de 2023, fechou em 82.308.000. E a despesa com o pessoal do executivo fechou em 41.446.388,31. Isso leva a um índice de 50,35 até abril de 2023. E é um índice que está acima do limite de alerta. A gente terminou o ano em 49,80 alguma coisa, se não me engano, em 2022. Então a gente vê que esse índice mês a mês ele vem subindo. A gente está em abril com 50,35. Tem que tomar cuidado a gestão aí para controlar esses gastos, para não chegar ali nos finais de cada semestre, agora em junho, depois em dezembro de 2023, não chegar acima do limite, no limite prudencial de 51,30
que aí já começa a restringir o município em receber recursos, dentre alguns demais aí restrições legais. Também vamos citar de índices constitucionais do primeiro quadrimestre os índices de saúde e educação. Para esses índices a gente não usa a receita corrente líquida, usa a receita de impostos e transferências de janeiro a abril de 2023. Isso foi publicado aí no nosso PAD, né, de abril, então uma informação pública aí também para todos, diferente do gasto pessoal, que é um cálculo interno que a gente realiza aqui na Secretaria da Fazenda. A receita de impostos e transferências foi publicada, então, de 26 milhões e 39 mil de janeiro a abril de 2023. Os gastos constitucionais com educação, com base na forma do nosso Tribunal de Contas do Estado, fecharam em 4 milhões 674 mil, 17,95% até aqui, sendo que a gente sabe aí que tem que chegar até dezembro, gastando no mínimo 25% nessa relação gasto com educação, receitas de impostos e transferências. Quando a gente fala de gasto com educação, a gente está falando especificamente de despesas empenhadas com recursos do MDE. Então, a nossa expectativa é de alcançar com facilidade os 25% esse ano, e a gente está aí no primeiro quadrimestre com quase 18%. Os gastos constitucionais com saúde até o momento fecharam em 4.340 e a gente deve chegar aí a mais de 20% no final do ano e tem até o momento 16,67%, sendo que o mínimo para a saúde, diferente da educação que é 25%, o mínimo da saúde é 15%, então a gente está já no primeiro quadrimestre dentro dessa obrigatoriedade, lembrando que não é obrigatório dentro da análise do quadrimestre já estar respeitando esse limite mínimo. A gente tem que terminar o ano respeitando essas metas fiscais e a gente está, então, parcialmente já na saúde respeitando e com a tendência de respeitar ali nos gastos com educação. E seria essa a nossa análise aí, então, simplificada das nossas metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2023. A gente agradece a participação de todos até aqui e nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas, críticas, sugestões de melhorias às nossas audiências, que vem sendo feita de maneira online aí desde 2020. Qualquer coisa, utilizarem os comentários e o nosso e-mail fazenda@arroiodesal.rs.gov.br. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.